Olá, crianças! Hoje nós vamos estudar ciências e temos a unidade temática Terra e Universo, Vida e Evolução, objetos de conhecimento, uso do solo, características da Terra, características e desenvolvimento dos animais. Conteúdos relacionados: solo e erosão, utilidades do solo, técnicas de manejo do solo e sua importância para a agricultura e para a vida, características da terra, características e desenvolvimento dos animais, características externas dos animais, presença de penas, pelo, escamas, bico, garras, antenas, patas e etc. Tema: uso do solo, características da terra e animais. Caro estudante, nessa semana, hoje você vai resolver algumas atividades sobre os animais. Uso do solo, características da terra e animais. Para resolvê-las, você deverá ser capaz de compreender quais as ações do homem que modificam direta ou indiretamente o solo, assim como o que pode ser feito para evitar o seu desgaste e poluição, compreender o formato da Terra. Recapitulando, vimos na semana anterior algumas informações sobre o solo e iremos aprender um pouco mais em relação aos danos ao uso de agrotóxicos das plantações. Lembre-se que o solo é capaz de deter ampla quantidade de contaminantes. Com o passar do tempo, os agrotóxicos fragilizam-no e diminuem a sua fertilidade. Eles também podem ser responsáveis pela morte de micorrizas, abater a biodiversidade do solo, trazer acidez entre diversos problemas. Já em relação às características dos animais, não se esqueça de que são particularidades em comum os seres vivos. Nascem, desenvolvem-se, reproduzem-se e morrem. O conjunto dessas etapas é chamado de ciclo vital. Eles podem ser classificados em vertebrados, invertebrados, selvagens, domésticos, terrestres, aquáticos, aéreos, entre várias outras formas. Então, crianças, aqui nessa atividade de hoje, vocês vão estar vendo que dentro desse texto tem algumas palavrinhas diferentes, deter, Vamos ver lá o significado dessa palavra deter. O que é mesmo deter? Então, pesquisando aqui, deter é um verbo. Vocês vão estar estudando isso mais adiante, mais na frente, É um verbo transitivo, direto e prenominal. O que é o significado de deter? É fazer, parar ou parar, Verbo transitivo direto ou proporcional tem essa função de fazer parar ou até mesmo parar. Vimos também, crianças, essa palavra aqui, micorrizas, Para que vocês precisam procurar o significado, compreender mais sobre essas palavras, Porque vocês ainda são
crianças, até os 11 anos, vocês estão aprendendo a escrever, ler e interpretar. Então, é necessário que vocês compreendam o significado dessas palavras, né? O que que são micorrizas, né? São essas raízes aqui que vocês estão vendo. Micorrizas são associações entre fungos e raízes de determinadas plantas. As hifas do fungo associam-se às raízes das plantas e vão auxiliar na absorção de água e sais minerais do solo, principalmente no fósforo e nitrogênio, já que aumentam a superfície da absorção ou rizosfera. Então, isso aqui, né? Então, aqui são as micorrizas, aqui são as raízes, né? Então, tudo isso aqui é o significado, né? Da palavra micorrizas. Então, crianças, na atividade de hoje, vocês vão estar atentos, tá? Sobre a perguntinha que está aí no pet de vocês. Sobre o uso do solo, responda as questões abaixo. O uso de agrotóxicos podem causar quais tipos de dano ao solo? Voltando ao recapitulando aqui, vocês podem estar observando que aqui fala assim, ó. Os agrotóxicos fragilizam e diminui a sua fertilidade. Eles também podem ser responsáveis pela morte de micorrizas, abater a biodiversidade. Quando falamos de biodiversidade, bio significa vida, vida do solo, trazer acidez, entre diversos problemas. Já em relação às características dos animais, não se esqueça que são particularidades em comum nos seres vivos. Então, eles nascem, crescem, reproduzem e também morrem. Só que a pergunta é o seguinte, crianças. O uso de agrotóxicos pode causar quais tipos de dano ao solo, né? Então, o que ele pode causar ao solo, né? Aqui fala, eles também podem ser responsáveis pela morte de micorrizas. Morte de micorrizas, vocês vão estar reformulando a sua resposta aí. Abastecer a biodiversidade do solo e trazer acidez entre diversos problemas, tá? Vão estar reformulando a pergunta em número 1. Perguntinha letra P. Cite 3 ações do ser humano que prejudicam o solo. As ações do ser humano que prejudicam o solo. Então, de 3 ações do ser humano que o uso do que, crianças, que nós estávamos falando aqui? Olha, os usos de agrotóxicos fragilizam e diminuem a sua fertilidade, né? Então, temos que ficar espertos, atentos, né, a essas perguntinhas que está no próprio texto. Então, vocês vão estar reformulando a resposta aí, certo? Vão citar cite 3 ações do ser humano que prejudicam o solo. Vocês podem estar recorrendo ao texto. Número 2. Em relação às características da Terra, responda: qual é o formato da Terra? Qual é a forma da Terra? Se ela é circular, ela é quadrada, né? E vocês podem estar vendo o formato da Terra. Então, crianças, tem alguns planetas aqui, o sistema solar. Posso estar mostrando para vocês, né? Alguns que podem estar ajudando vocês na compreensão dos satélites, né?
Então, vocês podem estar vendo que eles não são completamente redondinhos, não. Então, crianças, aí qual é o formato da Terra? Ele é um formato o quê? Como que a Terra ela é formada? Aí vocês podem estar pesquisando, né? O formato da Terra. Então, crianças, olha para vocês verem. Ela não é redondinha, não. Ela é geoide, né? Olha, ela é quase redonda, mas ela não é redondinha, crianças. Olha para vocês verem, ó. Quase redonda, mas não é completamente, né? Ainda tem algumas formas, alguns bicos, algumas formas que acabam não se tornando ela redondinha. Então, o formato dela é geoide. O planeta, e nós podemos estar buscando aqui. O planeta Terra, ele é composto na sua maior parte por água doce ou salgada? Aqui vocês podem estar pesquisando também. O nosso planeta, né? O nosso planeta água, o nosso planeta, existe mais água ou mais terra? Vocês podem estar observando, né? Que toda essa parte aqui é água, né? Só que a maioria do planeta Terra é formada por água salgada, água do mar, ou seja, uma água salobra, né? E aqui vem a número 3. Em relação com a figura animal, marque a característica correspondente, né? É um animal aquático, terrestre, réptil ou uma ave? Esse animal aqui que vocês estão observando. E aqui, né, vem essa outra gravura. Vocês vão estar observando se é um animal de penas, barbatanas, mamífero ou antenas. É isso aí, criança. Temos aqui, né, um recadinho para vocês. Querida criança, as atividades do PET volume 1 de ciências terminam por aqui. Tenho certeza de que você realizou todas elas com muito capricho e atenção. No próximo volume iremos aprender muitas coisas interessantes. Vocês irão se surpreender. Aguardo vocês. Um grande abraço.